Dizem que os monges desse convento olham essa pintura e têm ilusões de fazerem parte da última ceia com Jesus e seus apóstolos. A perspectiva originada dos princípios geométricos abriu um novo mundo para os pintores. Quando eles se iluminaram com ideias sobre espaço, a matemática desenvolveu um novo conceito. Aqui é Kaliningrado, um território russo isolado no Mar Báltico. Ele um dia foi território alemão, mas os soviéticos vitoriosos o tornaram parte da Rússia depois da Segunda Guerra Mundial. Ele foi berço de um renomado filósofo alemão, Immanuel Kant. Ele nasceu aqui e nunca saiu da cidade. O rio Pregolya passa por Kaliningrado como um gancho. O rio divide a cidade em 4 partes. Kaliningrado é importante há muito tempo como um porto sem gelo no Báltico, o que fez dele um importante centro comercial. 7 pontes conectam partes da cidade. 200 anos atrás, pessoas aqui tentavam resolver o famoso enigma das pontes. Em uma cidade com 4 partes e 7 pontes atravessando o rio, a questão era se seria possível atravessar todas as 7 pontes sem atravessar uma mesma 2 vezes. Muitos tentaram resolver o quebra-cabeças atravessando as pontes, mas ninguém chegou a uma resposta definitiva. Outras soluções não indicavam ser possível atravessar todas as 7 sem repetição. O enigma das pontes de Kaliningrado ficou sem solução por um bom tempo. Em 1736, um jovem matemático chamado Leonhard Euler tentou resolver esse problema. Ele demonstrou que não se pode atravessar as 7 pontes sem atravessar ao menos uma delas 2 vezes. Para isso, ele desenhou pontos para representar os locais e linhas para representar as pontes. Agora o problema se tornou matemático. Você pode ligar todos os pontos com um único risco sem tirar o lápis do papel? O novo conceito de espaço de Euler deu origem a uma nova forma de matemática, a topologia. Para chegar ao topo de uma montanha, há 2 coisas a se considerar. A primeira é, há um caminho até o topo? E a segunda é, qual é o caminho mais curto até o topo? A primeira é uma questão de topologia, lidando com elementos como o percurso de Euler. Enquanto a segunda é uma questão geométrica. A imaginação e a inovação da matemática para compreender melhor o espaço redondo da Terra levou a novas descobertas. A Universidade de Göttingen, na Alemanha, se tornou a meca da matemática, produzindo muitos matemáticos mundialmente famosos. Em 1807, uma pessoa que depois seria considerada um dos 3 principais matemáticos da história,
Junto com Arquimedes e Sir Isaac Newton, se tornou professor de uma estimada instituição. Carl Gauss tinha mais de 30 anos na época, e pela próxima metade do século, ele se dedicaria aos seus interesses em astronomia e matemática na famosa Universidade de Göttingen. Ele era considerado um perfeccionista e ensinou a apenas alguns jovens matemáticos. Bernhard Riemann descobriu princípios de espaço conhecidos como geometria de Riemann, depois de estudar com Gauss. Evidências do trabalho de Gauss nas características e princípios do espaço são encontradas pela universidade. O seu observatório astronômico está atualmente em restauração. Gauss foi o chefe dessa instituição e passou muitos dias estudando aqui. Era aqui que Carl Gauss vivia. Essa porta nos leva à sua sala de reuniões. Como pode ver, é um espaço pequeno. Nada aqui é muito grande. Ele tinha no máximo 8 alunos e eles eram muito inteligentes. Agora, se vier por aqui, vai ver o escritório de Gauss. Aqui ficava a sala de Carl Gauss. Agora tudo isso está sendo restaurado. Gauss era grande matemático, mas também era um ávido astrônomo. Os estudos de Gauss não eram limitados à astronomia. Ele também explorou a medição geodésica, um tipo de análise de terreno que compreende a curvatura da Terra. Gauss deu uma visão matemática ao estudo da superfície redonda da Terra. Ele queria ver como o espaço na Terra era diferente da superfície de um plano, como um papel. Ele mediu triângulos desenhados na Terra. Não foi um desafio fácil. Hat mehrere Schwierigkeiten gehabt. Gauss encarou muitas dificuldades. A primeira foi a precisão. Seus triângulos eram imensos, com lados de 57 quilômetros de comprimento. Era difícil ver um vértice a partir do outro. Ele fez aproximadamente 200 medições dessas e depois analisou meticulosamente os dados para conseguir resultados precisos. Den richtigen Wert so herauszubekommen. O vértice de um triângulo era no topo das Hagens, onde há hoje a Torre Gauss. Através de minuciosos cálculos e muitas verificações, ele determinou todos os 3 vértices do triângulo. Ele determinou a diferença entre um triângulo na Terra e um desenhado na superfície plana de uma folha de papel. Seus resultados determinaram que a soma dos ângulos internos de um triângulo terrestre era 14 graus maior que os 180 graus de um desenho em papel. Se você fizer um triângulo gigante na Terra, a soma dos ângulos internos fica maior. Por exemplo, se você tem um triângulo com um vértice no Polo Norte e uma hipotenusa no Equador, a soma dos ângulos internos será de 270 graus, se o ângulo interno no Polo Norte for de 90 graus. Isso porque os ângulos internos nas duas pontas da hipotenusa, no Equador, também são de 90 graus. Isso é geometria esférica. A soma dos ângulos internos de um triângulo em uma superfície plana sempre resulta em 180 graus. Mas a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo conectando o Polo Norte e o Equador é de 270 graus. Isso porque a Terra é esférica, com uma superfície redonda.
Teorema de Pitágoras foi, talvez, a descoberta matemática mais importante, mas em sua forma pura, ele só se aplica a superfícies planas, não a superfícies redondas, como a de nosso planeta. Então, o Teorema de Pitágoras, que dominou o conceito de espaço na civilização humana por 2 milênios, chegou ao fim? O próprio Gauss queria saber se o vasto espaço que não podemos alcançar poderia ser curvo ou arqueado. Toda a diferença e os erros vieram desse espaço arqueado, ele refletiu. Resolver esse problema era um esforço pioneiro que exigia experiência especial e tempo de dedicação. A Renascença apontou a atenção europeia para o Novo Mundo. Técnicas de navegação precisavam cruzar o vasto oceano, fazendo com que um mapeamento mais preciso fosse necessário. Navegantes desse vasto oceano arriscavam suas vidas. Eles precisavam de direções exatas e as encontraram nos ângulos. Mas se você desenhar a Terra numa superfície plana, vai ter uma representação distorcida. Quanto mais se distancia do Equador e mais se aproxima dos polos, maior é a distorção da distância entre as latitudes. Não se pode sequer desenhar pontos nos polos. Nesse mapa, pintado em um estilo conhecido como projeção de Mercator, há latitudes e longitudes exatas. Mas a representação do espaço se torna exageradamente grande, quanto mais se aproxima dos polos. Nós sabemos que a Terra é redonda como uma bola. Mas, mesmo assim, nós queremos desenhá-la em uma superfície plana. O problema em fazer essa representação é que, simplesmente, nós não podemos desenhar com a mesma razão em todos os pontos, porque isso seria simplesmente impossível. A distorção entre 2 pontos em uma Terra esférica foi resolvida com um novo tipo de método de mapeamento chamado de Sistema Universal Transverso de Mercator. É um método em que um ângulo de um ponto específico é igual aos ângulos que você veria em um mapa. A noção comum de que 2 linhas paralelas não podem se encontrar não se aplica à superfície esférica da Terra. Isso porque 2 linhas que cruzam a superfície da Terra sempre se encontram em 2 pontos. A menor rota entre 2 pontos específicos na Terra é uma linha reta feita por um avião que passa pelos 2 pontos e atravessa o centro da Terra. Essa linha chamada de Grande Círculo é o menor caminho na Terra. A linha azul no gráfico é a rota do círculo usada pelas linhas aéreas. Quando olhamos para um mapa, parece que a menor rota de Nova York para Madrid é só seguir a leste pela latitude. Mas, na realidade, é mais direto e mais curto seguir a linha azul, que vai a nordeste antes de seguir para o sul. Essa rota menor, usada por aviões, também é o caminho usado por aves migratórias engenhosas em suas longas jornadas globais. O Teorema de Pitágoras pode explicar o universo? O astrônomo Robert Kirshner tenta medir o tamanho do universo. Para descobrir se o universo é plano ou curvo, suas ferramentas mais importantes são um telescópio de alta potência e o conhecimento matemático. O padrão de medida de Kirshner
é a distância até uma supernova recém-explodida. Podemos descobrir outras coisas sobre a galáxia na qual aquela supernova está localizada que nos permitam determinar sua distância. Assim, medindo a distância até essas outras coisas, na verdade até o brilho delas, podemos descobrir qual é essa distância. A matemática nos deu a base para a ciência de medir a distância do espaço através da luz emitida pelas estrelas. Foi Einstein quem desenvolveu o conceito de espaço, que começou com um triângulo numa superfície plana. Sua teoria física do espaço curvo começou com a matemática de Gauss e de Riemann. A tarefa de Einstein era descobrir o que é que curva o espaço. Einstein estava inventando a relatividade geral, a teoria da gravitação. Ele precisava descobrir como a presença de massa ou de energia curvam o espaço. E ele trabalhou duro nisso. Acontece que matemáticos já tinham criado várias dessas ideias interessantes. Então, voltando a Gauss e especificamente a Riemann, trabalharam muitas propriedades do que seria a geometria de um espaço com 3 ou 4, ou na verdade mais de 4 dimensões. É muito difícil para nós imaginarmos, mas essas eram as coisas de que Einstein realmente precisava. Durante milhares de anos, teorias matemáticas foram uma porta para um novo mundo. Essa porta abriu caminho para o centro da teoria da relatividade, que detalha como o espaço que ocupamos viaja através do tempo. A teoria da relatividade começou com um novo entendimento de tempo e espaço. A relatividade do mesmo tempo e do mesmo espaço foi a chave para se entender o cosmos e o mundo de partículas elementares. Einstein acreditava que tempo e espaço se curvavam pela massa, e a massa se movia de acordo com a geometria do tempo e espaço. Foi assim que ele previu que a luz passando perto de um Sol de grande massa podia se curvar. E com o telescópio espacial, há imagens desses anéis de Einstein, como gostamos de chamar. Essas lentes, que são imagens de objetos no fundo que foram distorcidos pela presença de um objeto imenso na sua linha de visão. Essa é a evidência definitiva da maneira pela qual o espaço é curvado por objetos grandes. Quando ele descobriu que todo o espaço era curvo, foi assim que ele expressou sua alegria. Um besouro cego caminha por cima da superfície de um globo e não percebe que o caminho que ele percorreu é curvo. Eu tive a sorte de perceber isso. Em 29 de maio de 1919, houve uma maravilhosa oportunidade de se verificar se a teoria de Einstein era verdadeira. Um eclipse solar total sempre foi um evento que atraiu astrônomos e outros para a observação desse incrível fenômeno natural. O eclipse solar total é um evento natural raro em que a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra. Na Terra, a luz do Sol fica totalmente bloqueada. As emoções se afloram quando o eclipse começa. Astrônomos tiram fotos do último filete do Sol para ver a luz das estrelas quando o eclipse ocorrer. Depois, eles comparam as fotos com as tiradas do mesmo local 6 meses antes. Quando o Sol brilha, a luz da estrela parece estar ao lado do Sol. O estranho, no entanto, é que as estrelas foram escondidas atrás do Sol. O resumo é que o que vimos na Terra foi a luz daquelas estrelas curvadas enquanto passavam pelo Sol.
Alguém de enorme imaginação na física, claro, Einstein, porque ele é o único ou um dos poucos que pensou em gravidade como resultado da geometria. Então, a ideia dele, a teoria da relatividade geral, é uma ideia sobre geometria, e sobre tempo e espaço, e sobre como a presença de matéria curva o espaço, e depois a luz ou os objetos se movem nesse espaço curvado. Isso foi completamente original. Enfim, a teoria da relatividade de Einstein foi uma obra-prima produzida pela curiosidade humana sobre lugar e espaço. O triângulo retângulo construiu as antigas civilizações e povos. A matemática dos triângulos e o teorema de Pitágoras foram as ferramentas essenciais para o entendimento do espaço em que vivemos. Usamos termos na geometria como distância, comprimento, tamanho, volume e ângulos. Esses todos são conceitos para medir o espaço, e o teorema de Pitágoras é o ponto inicial de todos eles. Através desse teorema, podemos determinar comprimento e tamanho, calcular volume e medir ângulos. Mesmo na geometria não euclidiana, precisamos usar o teorema de Pitágoras para definir os conceitos de medida. O teorema de Pitágoras é o ponto de partida para todos os espaços. É fácil ver que a sabedoria encontrada nas civilizações que se desenvolveram no último milênio começou com os triângulos. Através desses triângulos, encontramos novos espaços e um mundo maior. E agora, a raça humana olha o cosmos. Enquanto olhamos para o universo, devemos nos lembrar humildemente que foi um simples triângulo que desvendou os segredos de nosso planeta e daquilo além dele.